os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos e amados irmãos, para mim é um motivo de muita honra e alegria estar aqui com esta oportunidade pela primeira vez nesta casa, juntamente com os irmãos reunidos em um só propósito, que é adorar, engrandecer e glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso que é Jesus, pois só Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, verso de número 13. Enquanto você procura, eu quero aqui me apresentar para os irmãos. Meu nome é Diego Oliveira, congrego na igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Betânia, localizado no bairro Primavera, em Viana. Igreja essa que é presidida pelo pastor Moisés Andrade e pastoreada pelo pastor Joás Martins, e eu estou aqui hoje debaixo da bênção dos meus pastores. Quero aqui nesta oportunidade louvar a Deus pela vida do pastor presidente dessa obra, pastor Lucas. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Louvo a Deus pela tua vida, o Senhor é uma bênção. Já tem um tempo nós estávamos conversando lá no WhatsApp e pude perceber que o pastor Lucas é um homem de Deus. Deus abençoe sua vida, pastor. É um prazer te conhecer pessoalmente e estar aqui adorando Jesus juntamente contigo, amém? Glórias a Deus. Louvo a Deus pela vida da esposa do pastor, diaconisa Ruama. Deus abençoe a vida da irmã, é um prazer estar com vocês aqui. Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores, obreiros. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, amém, queridos? Louvo a Deus pela vida do meu amigo, cantor Lucas Mendes, está ali, ó. É um amigo que Deus me abençoou, me presenteou, né? Deus abençoe isso pela tua vida, meu amigo, prazer revê-lo, tá? Glória a Deus. E a todos os demais irmãos, membros, visitantes dessa casa, pastores, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém, queridos e amados irmãos em Cristo. Está ali também o pastor Mateus, está lá atrás, ó, quietinho, sempre eu vejo ele em algum desses eventos. Deus abençoe sua vida, Mateus, é um prazer revê-lo, tá? Ao jovem Wesley, que está me acompanhando aí, Deus abençoe sua vida, ele sempre me ajuda a fazer uns vídeos para postar nas redes sociais. Esses vídeos têm muito edificado pessoas, além de edificar pessoas, todos os meses me rende um valor monetário, para a glória de Deus, amém? Quero aqui justificar a minha esposa, não pôde estar comparecendo comigo nesta noite, devido ao nosso pequeno filho, preferimos não trazer ele, então não tinha ninguém para ficar com ele, por isso ela ficou lá, não compareceu comigo nesta noite, amém? Se eu esqueci de falar de alguém, peço aos irmãos que me perdoem no nome de Jesus, amém, queridos? Capítulo 24, segundo escreveu Mateus, verso 13, está escrito assim na palavra de Deus: mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Em outras traduções vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos bem que hoje estamos em um culto voltado para os jovens, e a saber é um congresso de jovens, e muito me alegrou o meu coração quando eu vi o tema deste culto, ou deste congresso, acerca da perseverança, e inserido no contexto deste tema, sabemos muito bem que podemos dar uma passada e falar um pouco sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um tema que, infelizmente, eu digo com pesar, tem sumido em boa parte da igreja de Cristo, porque hoje em dia, falar sobre a volta de Jesus não traz popularidade. Falar sobre a volta de Jesus não faz de você alguém famoso. Falar sobre a volta de Jesus não faz de você alguém bem aceito. Só que eu digo uma verdade para vocês que estão me ouvindo, principalmente para os irmãos que é pregadores. Falar sobre a volta de Jesus faz com que o seu irmão pense, reanalise e recapitule a vida que está vivendo. Falar sobre a volta de Jesus é constranger o seu irmão a deixar o pecado e entender que Deus é santo e que a igreja que vai subir é lavada e remida. Falar sobre a volta de Jesus é fazer com que pessoas pensem muito bem se vale a pena viver do jeito que está, continuar da maneira que está. Falar sobre a volta de Jesus é o tema central da igreja amada de Cristo, porque todos nós sabemos, queridos, que a volta de Jesus é um assunto
ou um fenômeno mais esperado da humanidade, e principalmente para os crentes lavado e remido, porque sabemos muito bem que esse negócio de Jesus vir até a terra já tem sido dito desde lá do Gênesis, e a primeira vez que vamos ver ser anunciado a vinda dele nessa terra, quem anuncia não foi o homem, quem anuncia foi o próprio Deus. E os irmãos conhecem o texto, mas vale a pena eu ressaltar aqui para vocês, em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus fala à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente, e dela nascerá um descendente, que tu lhe ferirá o calcanhar, mas esse descendente, Satanás, esmagará a tua cabeça. Aqui é anunciada a vinda de Jesus à terra. Daí então vamos ver inúmeros profetas que falaram sobre esse Jesus que viria, e acontece que esse Jesus verdadeiramente veio à terra, esse Jesus verdadeiramente pisou nessa terra, e sabemos bem que quando esse Jesus veio a essa terra, ele veio também com um propósito: reconciliar a humanidade caída com Deus soberano e imutável, por causa do pecado, que infelizmente o homem deu brecha para entrar na humanidade. Jesus, ele veio, fez o que tinha de fazer, entregou a tua vida no madeiro, e haja vista que não era para ele estar naquele madeiro, era para eu e você estar naquele madeiro, mas Jesus, quando ele faz esse gesto, ele faz este ato de entregar a tua vida na cruz, abre-se uma porta chamada graça, para todos aqueles que não mereciam, ou que não merecem, mas graças a Jesus, essa porta foi aberta há 2000 anos atrás, e por este motivo nós estamos aqui, rendendo louvor e adoração a Ele. Só que presta atenção, queridos e amados irmãos em Cristo, vocês perceberam que eu falei desde o início, que a vinda de Jesus foi anunciada pelo próprio Deus, depois os profetas deram continuidade dessa profecia. Após Jesus vir na terra, acontece o prenúncio profético que o próprio Deus lançou, só que após Jesus fazer o que tinha de fazer, o próprio Jesus, ele nos dá uma informação, que ele iria ao céu, em João capítulo 14, ele prepararia lugar para nós, só que ele nos deixa uma promessa, que ele voltaria, e sabemos muito bem, queridos, que Jesus, ele é Deus. Então percebe-se uma coisa, e aqui que eu quero jogar por terra essa conversa que muitas pessoas por aí têm acreditado, ou têm adotado até dentro de si mesmo esse conceito que Jesus não vai voltar. Na primeira vez quem disse que ele viria foi Deus, e ele veio. Na segunda vez quem disse que ele voltaria foi ele mesmo, e ele vai voltar. E é aqui, queridos e amados irmãos, que eu vou começar a pregar. Jesus, certa feita, ele estava diante do templo, um templo resplendor, que excedeu o tabernáculo de Moisés, que excedeu o templo de Salomão. Esse templo era tão vislumbrante, mas tão vislumbrante, que diz alguns historiadores, que foram 46 anos para concluir a conclusão da construção desse templo. Só que presta atenção, queridos, Jesus no capítulo 24 de Mateus, ele fala dessa maneira: vede todas essa formosura, não ficará pedras sobre pedras que seja derribada. Após Jesus falar isso, desperta a curiosidade em seus discípulos. E cá para nós, queridos, quem dera se eu e você fôssemos curiosos como os discípulos de Cristo. Por quê? Jesus fala algo que não ficaria pedra sobre pedra. O que Jesus disse se cumpriu 70 anos depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Os judeus foram mortos, segundo estudiosos, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Foi aí então que se iniciou a diáspora judaica, quando os judeus foram dispersos por todo o mundo. Só que presta atenção,
e eu volto para cá para o texto, após Jesus dizer isso, que não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos despertam a curiosidade e perguntam: quando isso acontecerá? Presta atenção, o sermão profético do Monte das Oliveiras, do capítulo 24, nasceu após uma pergunta de um discípulo. E cá para nós, queridos e amados irmãos, tu lembra do que eu disse? Ai, se nós fôssemos curiosos como os discípulos de Jesus, quantas coisas Jesus não haveria de revelar por causa da nossa curiosidade, quantas coisas Jesus, pastor Lucas, não haveria de nos mostrar por causa da nossa curiosidade. Um dos maiores sermões escatológicos nasce por causa da pergunta do discípulo, e eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo, eu vou dizer para você algo: quem dera se você perguntasse aquele sonho que Jesus mostrou para você, quem dera se você perguntasse a respeito da visão que Jesus mostrou para você, quem dera se você perguntasse acerca da profecia que Jesus usou um profeta para falar com você. Talvez se nós perguntássemos mais, talvez se nós pedíssemos mais informação do céu, eu creio que Deus iria revelar coisas que Ele ainda não revelou para ninguém. Por que que eu digo isso? Porque nós somos a geração mais privilegiada de Cristo, porque a geração da graça, a geração do arrebatamento, é esta geração que eu prego aqui nesta noite. Nós somos a geração que recebemos coisas que os profetas da antiguidade não receberam, nós somos a geração que recebemos coisas que os nossos irmãos apóstolos não receberam. O que que nós recebemos a mais do que os profetas antigos? Nós recebemos a plenitude do Espírito sobre a nossa vida. Por que que eu digo isso? Nos tempos da antiguidade, o Espírito usava com limitação, mas nos tempos da atualidade, o Espírito usa em plenitude. Observe uma coisa: nos tempos da antiguidade, o Espírito fazia o que tinha de fazer, retornava para o céu, mas nos tempos atual, o Espírito desceu, habita dentro de mim, de você, e quando ele retorna para o céu, só quando aconteceu o arrebatamento da igreja, só aí esse Espírito vai retornar. E eu vou fazer uma pergunta: será que tem? Será que tem? Será não? Perdão, eu creio que tem aqui nesta noite crentes cheios da presença do Espírito, que a qualquer momento desaparece daqui. O Espírito Santo desceu há 2000 anos atrás, e ele só vai retornar de uma maneira: de mão dadas com você, ou encontro com Jesus Cristo na nuvem. Tem alguém que acredita nesta palavra, pelo amor de Deus? Escuta, Jesus começa a falar acerca dos sinais que antecederiam a sua volta. E os sinais são guerras, rumores de guerra, fomes e tantas outras coisas. Um dos maiores sinais da volta de Cristo é o esfriamento do amor. Quando vamos ver esta palavra na Bíblia: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, não está dizendo de quem está lá fora, não está dizendo de quem está perdido. A iniquidade é pecado consciente, só comete pecado consciente quem já é crente. Então, se o amor de muito tem se esfriado, o amor que tem acabado não é quem está no tráfico, não é quem está na criminalidade, não é quem está matando, roubando, se prostituindo, se drogando, não. O amor que tem se acabado e tem se esfriado é no meio do povo de Deus, que deveriam ser referência de amor, porque Jesus, ele nos ensinou, deu um mandamento em João, capítulo de número 13, verso 37, eis que eu vos dou um novo mandamento, que tu ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Então só entende de amor quem conhece o dono do amor, que é Jesus. Só entende de amor quem foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Só entende de amor quem é a noiva amada, remida pelo sangue de Cristo. Só que tem um porém: pela falta da perseverança, pela falta da dedicação, da abdicação, esse amor tem se esfriado. Porque o maior sinal do esfriamento de amor é quando eu deixo de perseverar por causa de pequenas adversidades. É quando eu troco a minha comunhão com Cristo
por causa de uma noite de prazer. É quando eu deixo de estar na mesa para estar na roda de escarnecedores. É quando eu deixo de estar em comunhão com meu irmão por causa de sentimento faccioso no meu coração. E Jesus está dizendo para pessoas específicas aqui nesta noite: da maneira que tu está vivendo não dá, meu filho. Eu te mostrei o caminho, mostrei o quanto eu sou amoroso, tu tem que ter esse amor também. Não deixe de perseverar, porque se tu tem trocado o momento de comunhão comigo, a comunhão comigo, por um momento de prazer, é sinal que o sentimento que tu sente por mim não é semelhante ao sentimento que eu sinto por você. Vou falar uma verdade para você. Só sai da presença de Cristo quem não sente nenhum pingo de amor pelo Cristo. Só que eu vou te dar uma informação: o amor que nós devemos sentir por Ele, vamos dizer que deveria ser uma obrigação. Por quê? Por causa da gratidão que nós devemos a Jesus. Vou dizer uma verdade: ninguém aqui que me ouve é digno de estar aqui dentro deste ambiente geográfico. Por quê? A única coisa que nós somos dignos é de queimar no fogo do inferno. Por causa do que aconteceu no jardim, após o homem ser destituído da glória, todos pecaram, e o salário do pecado é o quê? A morte. A morte, quanto no grego, quanto no hebraico, significa separação. A morte física separa o corpo, alma e espírito. A morte espiritual separa o homem e Deus. A morte eterna separa o homem e Deus eternamente. Então, se o nosso salário, por nossa dignidade, é a morte, nós merecemos o fogo do inferno. Mas graças a Cristo Jesus, Ele vai usar Paulo dizendo, em Romanos capítulo 6, verso 23, a parte B: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom diz respeito a uma dádiva, esse dom diz respeito a um presente. Nós temos o direito hoje, a oportunidade de obter a vida eterna, é por causa da graça de Cristo Jesus. Só que esta vida eterna que nós temos a oportunidade de ter, está condicionada à nossa perseverança. E dentre essa perseverança, eu quero dizer algo para você que está me ouvindo aqui nesta noite, meu irmão em Cristo, que você tem que permanecer firme e fiel, e não colocar culpa no ambiente geográfico, não colocar culpa no ambiente de trabalho, não colocar culpa no meio da vizinhança que tu convive, porque quem verdadeiramente se converteu, quem verdadeiramente tem um sentimento por Deus, quem verdadeiramente persevera na presença de Cristo, passa por luta, passa por batalha, passa por dificuldade, mas passa mandando glória para Jesus Cristo de Nazaré. Vou falar sobre a volta. Se formos olhar, segundo os sinais que Cristo diz aqui, guerra, rumores de guerras, isso já vem acontecendo desde a antiguidade. Olha o que nós estamos vivendo: nação contra nação, reino contra reino, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, filho matando mãe. Será que não é perceptível os sinais da volta de Cristo? Só que estes sinais que Cristo está dizendo aqui, nós temos que entender uma coisa: está inserido em um contexto judaico. Por quê? A pergunta é feita pelos discípulos. Em Lucas 21, verso 20, é respondida a pergunta: quando aconteceria? Só que presta atenção, queridos e amados irmãos em Cristo, Jesus ele vai começar a dizer que só será salvo aquele que perseverar. Sabe por que está inserido num contexto judaico? Porque os judeus, neste tempo, que está inserido nesses versos, do 1 até o 14, é o período da grande tribulação, as dores de parto. Só que, extraindo lições para os tempos atuais, para a igreja amada de Cristo, nós podemos perceber que existem sinais que antecede a volta de Cristo Jesus, e um dos maiores sinais também é o evangelho ser pregado a todo mundo. Nos tempos da antiguidade, para pregar o evangelho, dependendo da localidade, eram dias de viagem, porque não existiam os meios de transporte de veículos, não existiam aviões, não existiam trens.
Só que hoje está muito fácil. Hoje existem livros que atingem espaços geográficos. Hoje existem rádios que atingem localidades geográficas. Hoje existem televisões que atingem países. Só que eu vou dizer algo para você. Existe algo que Jesus está usando para transmitir esta palavra para todo mundo: os meios de telecomunicação da internet. Há pouco tempo alguém entrou em contato comigo, lá da outra ponta do planeta, dizendo: Diego, nós estamos assistindo seus vídeos aqui na África. Diego, nós estamos assistindo seus vídeos aqui na Europa. Diego, nós estamos assistindo seus vídeos aqui nos Estados Unidos. Diego, nós estamos assistindo seus vídeos aqui no Japão. Então percebe-se uma coisa: o irmão Diego só anda pelo Brasil, até o momento, somente pelo Brasil. Mas o Evangelho de Cristo, através da vida do irmão Diego e da internet, está chegando a outros países. Então, maior prova que Jesus está às portas é o Evangelho que está sendo pregado em várias localidades geográficas do planeta Terra. Só que presta atenção, queridos, por que a perseverança? Porque nos tempos atuais muitas pessoas têm desistido de perseverar por causa de pequenas coisas, por causa de adversidades, por causa de um momento de prazer, por causa de um momento que não condiz, nem que se quer dizer aqui nessa noite. Muitas pessoas não têm perseverado por causa de um desejo carnais, enquanto os judeus, para ser salvo, vai ter que perseverar na grande tribulação, vai ter que fielmente não negar o nome de Cristo Jesus, ser decapitado, perder a cabeça, ser torturado. Agora olha para nós. Por que eu disse aqui no início que nós somos a geração mais privilegiada? Nós não enfrentamos o que os judeus vão enfrentar na grande tribulação, pois eles serão expurgados, para assim reconhecer que o Messias que ele rejeitou, que veio sentado em um jumento, era o Messias que veio para reinar no coração deles, e por este motivo terão que perseverar sofrendo perseguição durante o período da grande tribulação. Só que nos tempos atuais, queridos, muitas pessoas não têm perseverado, muitas pessoas têm trocado a comunhão com Cristo. Eu vou dizer uma verdade aqui, eu vejo com meus próprios olhos, eu vejo muitos cantores cantando sobre a volta de Cristo, cantando sobre o céu, mas caminhando a passos longos para o inferno. Eu vejo muitos pregadores pregando sobre a volta de Cristo, pregando sobre o céu, mas caminhando aos passos longos para o inferno. Eu vejo muitos pastores que têm dado ensinamento sobre a volta de Cristo, tem ensinado sobre o céu, mas ele mesmo está caminhando a passos longos para o inferno, porque não tem perseverado, tem trocado a comunhão por uma noite de prazer, tem trocado sentar na mesa por um momento de coisas que não agrada a Deus. Mas o Senhor dos Exércitos me usa para dizer aqui nesta noite: para subir tem que ser santo, para subir tem que ter comunhão, para subir tem que perseverar na minha presença, porque quem não persevera não está apto para ver o maior fenômeno que está para acontecer, a saber, o arrebatamento da igreja. Eu vou dizer algo, escuta. Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos: qual seria o sinal da tua volta? E o sinal da volta de Cristo está muito claro. Percebe-se que está mais próximo do que nós imaginamos. Só que presta atenção, aqui eu entro num âmbito profundo. Jesus está dizendo da volta, não do arrebatamento. Porque esse conceito do arrebatamento é revelado a Paulo, e Paulo revela para nós em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16 em diante. E eu quero dizer uma verdade aqui para vocês nessa noite. Se formos olhar a lei das lógicas, que está muito claro, Jesus não está às portas, e por Jesus estar às portas, muitas pessoas às vezes até
até tentam calcular a data, comete a tolice de calcular a data da volta de Cristo. Só que ele não revelou a data da sua volta. Não sabe se quando irá acontecer. Só que eu digo algo para você, Jesus foi muito enfático e também taxativo em dizer, para que nós pudéssemos vigiar. E ele vai usar uma metáfora no capítulo de número 24, verso 42, dizendo, se um pai de família soubesse a que hora que um ladrão viria, ele ficaria vigilante. E se ele ficar vigilante, ele vai ver a hora que o ladrão chega. Só que Jesus Cristo não tem hora. Jesus Cristo não tem dia, a lei do tempo cronos. Jesus Cristo não tem minuto, não tem segundo, não tem milésimo da volta. Por quê? A qualquer momento pode acontecer o que nós esperamos. O quê? O arrebatamento da igreja. E eu digo uma verdade para vocês que estão me escutando, eu tenho certeza que aqui nesta noite eu estou pregando para líderes, eu estou pregando para mestres, eu estou pregando para pastores que conhecem a Bíblia muito mais do que eu. E eu digo uma verdade para você, a volta de Jesus não é para a igreja, a volta de Jesus é com a igreja. Apocalipse capítulo 19, verso de número 13 em diante, a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco, junto com ele vem seguindo os exércitos dos céus. Então percebe-se uma coisa, volta é algo que traz um conceito de uma ação, de sair de um ponto de partida e retornar a este mesmo ponto de partida. Por quê que eu digo isso para vocês? Porque diferente de volta é arrebatamento. A palavra arrebatamento vem do grego harpazo e do latim rápidos, e possui significados semânticos: tomar com força e com violência, tomar rapidamente, mudar de um lugar para o outro, livrar do perigo. A igreja pré-tribulacionista espera ser livrada do perigo. Então percebe-se uma coisa, queridos, Jesus certa feita, ele vai usar uma parábola no capítulo de número 12, segundo escreveu Mateus, verso 37 em diante, que o servo fiel tinha que andar com sua lamparina acesa. Esta lamparina era portadora de azeite. Este azeite servia para quê? Para quando o seu senhor viesse, este servo está com ela acesa, porque naquele tempo não existia a energia elétrica, não existia luz como essa, para quando o servo bater na porta, ele vir correndo, iluminar o caminho primeiro, para ele não trupicar, não cair no meio do caminho. Segundo, para estar de prontidão. Sabe o que simboliza este azeite? Esta lamparina, o azeite simboliza a presença do Espírito, a lamparina representa eu e você, portador da presença do Espírito. E presta atenção, queridos e amados irmãos em Cristo, segundo tudo isso que eu falei aqui, os sinais que antecedem a volta de Cristo, é por isso que Cristo fala para nós ficarmos vigilantes, perseverantes. A luta bateu na porta, continua firme. A dificuldade bateu na porta, continua firme. Está vindo as tentações, os desejos carnais, tem lutado contra você, continua firme. Por quê? Nós não sabemos a que hora que acontecerá o arrebatamento da igreja. Porque sinais que antecedem a volta é perceptível, mas eu quero ver alguém me mostrar na Bíblia sinais que antecedem o arrebatamento, porque a igreja não espera volta, a igreja espera arrebatamento. A qualquer momento o Espírito Santo que habita dentro de você, que está dentro de você, vai catar na tua mão e vai desaparecer com você, e vai levar você para onde? De encontro com Jesus. Onde tu vai encontrar Jesus? É aqui na terra, não é? Tu vai encontrar Jesus no céu, vai encontrar Jesus nas nuvens. Então percebe, ele não volta ao local de partida que ele saiu, ele vem ao encontro da noiva amada e remida, que espera confiante o arrebatamento. Eu vou perguntar aqui nessa noite, eu estou pregando para alguém que espera o arrebatamento? Eu estou pregando para pessoas que esperam o arrebatamento? Se você espera a volta, não é problema meu, é problema seu. Vai ter que passar pela grande tribulação, vai
ter que conhecer o anticristo, mas se você espera o arrebatamento da igreja, persevere na presença de Deus. Não troque a comunhão por um momento, não troque a vida no altar por uma noite. Persevere, 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 porque a qualquer momento a última trombeta vai soar, nós desapareceremos desse lugar, encontraremos com Jesus nas nuvens. Porque se o arrebatamento acontece hoje, Jesus volta após 7 anos. Porque aconteceu o arrebatamento, o anticristo se apresenta. Quando o anticristo se apresenta, dá início ao período da grande tribulação. É o que está inserido no contexto desse texto que eu acabei de ler. E se acontece o período da grande tribulação, é aí que os judeus e quem ficar na terra vão passar por dias como nunca houve, a Bíblia diz isso, na face do planeta Terra. Então percebe-se uma coisa, se formos olhar à luz das Escrituras, quantas vezes vamos ver períodos dificultosos? Vou simplificar, vou apresentar um. Tu lembra dos judeus quando foram levados cativos para a Babilônia? 70 anos de cativeiro, e pensa numa prova, pensa numa dificuldade, está distanciado da sua nação de origem, sendo visto como um escravo de homens ímpios. Só que é por isso, queridos, que Jesus ele só revela o arrebatamento após ele subir, porque naquele tempo existia 2 classes de pessoas, os judeus e os gentios. Nos tempos atuais existem 3 classes de pessoas: gentios, os não convertidos, judeus, os israelitas, e a igreja. Qual é o povo que vai sumir primeiro daqui? A terceira classe, a mais privilegiada, na qual o mundo odeia, na qual pessoas odeiam. Sabe por que eles odeiam? Eu odeio tanto você, porque o diabo colocou um conceito na mente deles, que nós somos o pior tipo de pessoa. É engraçado, o pior tipo de pessoa que o mundo acha que é o crente que gosta de fazer barulho, gosta de marchar na presença, gosta de falar em línguas estranhas, é o que a qualquer momento vai desaparecer daqui mediante a última trombeta. Aí, queridos e amados irmãos, todas as redes de telecomunicação vai ter que dizer: verdadeiramente aquele povo que falava que iria sumir, sumiu mesmo. Verdadeiramente aquele povo que nós não gostava de fazer barulho, desapareceu. Por que o povo desapareceu? Porque Jesus Cristo levou este povo, levou este povo, levou este povo. Quem é que está subindo aqui? Quem é que está esperando Jesus? Quem é que está esperando o arrebatamento? Então eu vou dizer algo para você: persevere na presença de Cristo, pelo amor de Deus. Escuta uma coisa, se eu falar para você que é fácil se manter de pé, eu me enquadro como um mentiroso. Não é fácil. Tem gente que pensa que aceitar Jesus é uma garantia de solução de todos os seus problemas. Aceitar Jesus não é garantia de solução de problema, pelo contrário, é garantia de você arrumar um problema sério. Por quê? Quando tu está no mundo, você tem um inimigo, o diabo. Mas quando tu está na presença, tu tem mais que um inimigo: o diabo, os demônios, as pessoas, os irmãos que se tarjam como crente convertido, mas na verdade não é convertido, é convencido. Então a guerra é maior, o problema é maior, mas tem um porém. No meio dessa guerra, mediante a tua perseverança, eu te dou um conselho: fica tranquilo. Por que tu tem que ficar tranquilo? Que essa guerra não é sua, essa guerra não é minha. Por quê? Essa guerra é daquele que comprou você,
Essa guerra é daquele que pagou pela moeda mais valiosa do planeta, do universo por você. Quem é que peleja por você? Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Sabe o que acontece, queridos? Quando as pessoas se levantam contra mim, quando as pessoas tentam contra mim, eu fico tranquilo, não bato boca, não rebato a afronta, porque eu tenho certeza, a qualquer momento Jesus vai me justificar, Jesus vai pelejar por mim, peleja também por você. Então você não tem que se preocupar, a única coisa que tu tem que fazer é perseverar. Persevera na presença de Cristo, persevera na presença do Senhor Jesus Cristo. Enquanto tu persevera, Ele te dá força, Ele te dá sustentabilidade. E quando tu persevera, Ele te enche você da presença do Espírito. Enquanto você persevera, o Consolador vem te consolar, segura na tua mão, vem te abraçar e diz para você: meu filho, minha filha, fica tranquilo, você não está sozinho, eu estou junto contigo. Só que para mim permanecer junto contigo, você tem que permanecer também junto comigo. Saia da roda dos escarnecedores, sai das conversas torpes, para de se envolver com o que não é para tu se envolver, para de falar o que não é para tu falar. Se tu continuar, infelizmente, a minha presença vai se apartar. Mas se tu perseverar, fazer como o conselho que Paulo nos deu, fugir da aparência do mal, pode ter certeza que eu ando contigo, eu passeio contigo, navego contigo, seguro nas tuas mãos e vou passeando. Escuta. A perseverança é algo tão importante, mas tão importante na vida do crente, porque muitos podem até pensar que perseverar é ficar firme somente no momento de aflição. Perseverar é ficar firme também no momento de bonança. Tu quer ver uma coisa? Se fosse só o momento da aflição, estaria muito bom, porque quem é lavado e remido, no momento da aflição, no momento da dificuldade, é o momento que mais se prostra, mais se humilha, mais se joga diante da presença de Cristo. Só que tu já percebeu uma coisa? No momento da bonança, é difícil se prostrar. No momento da bonança, é difícil se humilhar. No momento da bonança, são poucos que permanecem com a cara no pó, porque infelizmente, esse é o mau costume da humanidade, procurar Cristo somente no momento de adversidade, procurar Deus somente no momento de batalha, de dificuldade. Eu tenho que dizer algo para você aqui nessa noite: perseverar é tu procurar Cristo também no momento que tu está na bonança, no momento que tu está sendo exaltado, no momento que tu está sendo honrado. Não se esquecer, pelo amor de Deus, que a honra chegou porque tu suportou o processo da aflição, da dificuldade, da luta, da renúncia. Não se esquecer que Deus te exaltou porque você suportou tudo isso que eu acabei de especificar aqui para você. Então eu digo para você, queridos, e te dou a informação: isso tem sido o pivô de muitos crentes parar de perseverar. É o que? Chegar no momento da bonança, chegar no momento que não tem mais luta, chegar no momento que não passa mais para prova, não orar mais, não buscar mais, não jejuar mais, não se humilhar mais, tem que deixar de perseverar. Enquanto isso, o Espírito Santo está dizendo: estou saindo fora, estou se afastando de você. Você só queria estar comigo quando eu estava proporcionando tudo que você queria no momento da aflição. Depois que eu te dei o que tu quis, agora você não me busca, agora você não se humilha, agora você não tem vínculo de relacionamento comigo. Só que o Senhor dos Exércitos está falando para alguém aqui nessa noite: é tempo da minha noiva amada perseverar mais. Persevera no jejum, persevera na oração, persevera na renúncia, persevera na santificação. Enquanto tu persevera, eu vou te enchendo, eu vou te lotando, eu vou te vivificando, eu vou te renovando. E quando você persevera, eu faço de você uma potência nas minhas mãos nessa terra. Será que tem alguém que acredita? Será que tem alguém que acredita? Pelo amor de Deus.
Eu sei que há momentos que dá vontade de fazer. Vou falar igual meu amigo Jonathan Carlos. Dá vontade de chutar o pau da barraca, largar tudo para trás, voltar a comer lavagem no chiqueiro dos porcos. Só que aqui para nós, queridos, a qualquer momento o arrebatamento acontece. A qualquer momento a noiva amada desaparece. E eu faço uma pergunta para você: tu consegue definir o relógio de Deus acerca do arrebatamento? Tu consegue definir o tempo kairos de Deus acerca do arrebatamento? Só Ele tem acesso a esse relógio. Nós temos acesso ao cronos, mas o kairos é só Ele. Então eu digo para você, no momento que você trocar a comunhão por uma noite de prazer, o arrebatamento pode acontecer. No momento que você trocar a comunhão por um momento de prazer, o arrebatamento pode acontecer. No momento que você trocar a vida no altar que tu tem diante de Cristo, por causa de uma conversa que não é para tu conversar, o arrebatamento pode acontecer. E quando tu faz isso, tu deixa de perseverar, tu tem se cedido. Então percebes uma coisa: nós somos a geração mais privilegiada, mas somos uma das mais fracas que existe. Por quê? Por causa de qualquer coisa, nós trocamos a presença de Cristo. Por causa de um momento, nós deixamos de ter comunhão com Cristo. Por causa de coisas que não convém, nós deixamos de se assentar à mesa com Cristo. Por causa de sentimentos no coração, de raiva, de birra, nós deixamos de ter a comunhão com meu irmão, com nossos irmãos e com Cristo Jesus. E a qualquer momento, meu filho, enquanto nós fazemos isso, a trombeta soa. E se a trombeta soar e o seu coraçãozinho não tiver modelado da maneira que ele quer, ou o meu também, infelizmente, eu deixei de perseverar, fiquei para trás, Jesus voltou, e acontece o quê? A grande tribulação. Só que eu sei disso, que eu também penso. Tu acha que não dá vontade? Dou graças a Deus quando não tem agenda para me pregar, mas quanto mais eu dou graças a Deus, mais agenda aparece, mais oportunidades aparecem. Quem dera se eu pudesse voltar, não para o mundo, mas largar esse negócio de pregar. Mas se eu fizer isso, eu deixo de perseverar, e faço o quê? Como muitos fizeram por aí, abandonar o que é de mais valioso, anunciar o Evangelho de Cristo. Só que como eu não tenho força, mas eu digo uma verdade para você: a força quem me dar é Ele. Por isso eu não voltei, você também não vai voltar. Por isso eu não retornei, você também não vai retornar. Nós vamos juntos perseverar. Eu vou dizer algo para você aqui nesta noite, porque eu recebi uma informação de Deus. Ele está restaurando a vida espiritual de crente aqui nessa noite. Ele está trazendo uma vitalidade espiritual na vida de crente aqui nessa noite. E tu quer ver como prova do que Ele está me usando aqui para dizer, ou como que Ele começa agora neste momento no meio da nave da igreja a renovar os crentes que estão me ouvindo. Ó, elebandarai amandio recandarai, rebando recandarai amandio recandarai. Ó, Ele já começou a renovar. Pastor, licença aqui, pastor, eu vou descer aqui. A presença que está dentro de mim, dentro de você, vai começar a inundar de um para o outro. E olha como que Ele começa a renovar os vasos, cheio de unção, cheio de poder. Ó, já começou a renovar ali, ó, já começou a transbordar aí, ó. Sinta essa presença do Espírito inundando o teu ser e renovando você, ó. Elebandarai amando recandarai, elebandarai amando recandarai, amando recandarai, elbando recandarai. Ó, o Espírito Santo está renovando aqui. O Espírito Santo está renovando aqui. A partir de hoje tu vai perseverar mais. A partir de hoje tu vai ver que a tua força não será a mesma força, porque a tua força não é daqui, a tua força vem de lá de cima, a sua força não é da terra, a tua força é do céu, a tua força não é carnal, a tua força é espiritual. Receba o renovo, receba o transbordo.
Receba a presença dele. Emandarai amando recandarai, alabandarai. Remandarai amando recandarai. Recandarai amando recandarai, ó. Alabandarai amando recandarai, amando. Elebandarai amando recandarai. Olha como, filho meu, eu confirmo a você o que eu já prometi para você, da maneira que eu vou te usar. Pessoas estarão espantados devido tanto poder que irá emanar de você. Filho meu, eu confirmo com você o que eu tenho nessa terra. Eu vou levar você a ambiente geográfico que pessoas não têm coragem de ir, que nem mesmo a força de segurança pública tem coragem de pisar. Por que eu vou levar você lá? Porque eu vi em você o que eu não vi em muitos nessa terra. Eu vi em você um coração determinado. Eu vi em você um coração focado na minha obra. Eu vi em você um coração sincero. E olha como eu desço uma glória e transbordo você de tanto poder. Sinta este impacto de poder. Alabandará, rebandarai amando recandarai, elebandarai amando recandarai, amando recandarai, emandarai amando recandarai. Se põe de pé, irmão, se põe de pé. Ele mandarai amando recandarai, alabandarai amando recandarai. Espírito Santo de Deus, neste momento eu te peço, meu amigo, algo não para mostrar que eu sou mais usado que alguém, que eu sou melhor do que alguém, ou que eu sou superior a alguém, mas só para que a sua noiva seja regozijada, só para que a sua noiva seja transbordada. O que é que eu peço a ti, Espírito Santo? Eu peço ao Senhor que neste momento só desça um transbordo de poder dentro desta casa, no meio dos teus servos, que vai se alastrar de uma ponta para outra. Olha como o Espírito